Alguém gostaria de ler? E eu vou comentando? Alguém? Eu posso, se não tiver ninguém. Obrigado, Cris. Acho que a gente parou nesse ponto aqui. Se você quiser ler esse último parágrafo, Lê devagarinho, né? porque a gente já leu só para retomar um Tá. pouquinho. Há um aspecto da consciência humana que há muito tempo tem desconectado o psicólogo materialista, que é o curioso poder de previsão, a capacidade de prever e prognosticar com exatidão os eventos que terão lugar no futuro imediato ou distante. Advertências feitas por algum monitor interno têm salvado repetidas vezes o homem da morte e do desastre, e as pessoas que acabam de morrer aparecem a seus amigos ou parentes antes deles receberem a notícia de sua morte. Isso não entra no campo de conhecimento telepático sobre a morte, mas sim envolve a aparição da pessoa. Também se possui o poder de participar de um evento em locais distantes e recordar com exatidão o ocorrido, o lugar, as pessoas e os detalhes. Esses poderes e muitas previsões e reconhecimentos similares têm deixado perplexos os investigadores, o que os obriga a buscar uma explicação correta. Se uma inteligente investigação é feita e se acumulam-se testemunhos comprovados e, em seguida, a previsão for confirmada, se verá que existe algum fator no homem que não está sujeito a limitações de tempo e espaço e que transcende a consciência humana normal. As investigações intentadas até agora e as explicações dadas são inadequadas e não explicam satisfatoriamente os fatos. No entanto, quando se investiguem desde o ponto de vista da alma, com sua faculdade de onisciência, livre das definições do passado, presente e futuro, pois se perdem na consciência do eterno agora, então se começará a compreender o processo com um pouco mais de claridade. Quando se reconhece o verdadeiro morador no corpo, se descobrirem as leis da previsão e prevalecer na maioria o poder de dever, se achará a prova cabal da existência da alma, e será impossível explicar fenômenos comuns que ocorrem, sem admitir antes existência da alma. Se seguem essas linhas, se acumularão provas de sua existência. No acúmulo de testemunhas e provas, existe um fértil campo de atividade no treinamento de um tipo mais elevado de homem, a fim de que empregue a força e os poderes da alma, e no controle treinado de seu mecanismo. Se observará que o assim produzido é de uma origem muito elevada e apresentado em forma tão científica que será considerado justificável e de tanta importância como quaisquer pontos de vista apresentados hoje pelos eminentes cientistas em vários campos de pesquisa. O estudo da alma será, em breve, uma pesquisa tão legítima e respeitável como qualquer problema científico, assim como é a investigação da natureza do átomo. A investigação da alma e das leis que a regem ocupará em pouco tempo a atenção das melhores mentes. A nova psicologia conseguirá comprovar oportunamente a realidade de sua existência, paralelamente à resposta intuitiva e instintiva do gênero humano
proverá o crescimento da alma, que emana do espaço invisível da vida, e comprovará constante e triunfalmente a existência de uma entidade espiritual no homem, uma entidade onisciente, imortal, divina e criadora. O processo. Desculpa, Cris, eu acho que a gente pode continuar porque ele está fazendo previsões aqui, né, sobre, previsões não, né, desenhando o que é preciso para que haja, né, a descoberta e o reconhecimento da alma. Tudo bem por enquanto para vocês? A gente pode seguir? Sim. Por mim, pode, Paulito. Que bom, obrigado. Qualquer coisa a gente para, tá bom? O processo seria lento se não fosse pelo trabalho que efetua agora um grupo de discípulos e iniciados em colaboração com o Mestre P, que tem sede nos Estados Unidos e trabalha intensamente com seus discípulos para estimular as diferentes escolas psicológicas que existem hoje no mundo. É inútil que os estudantes tentem averiguar a sua identidade. Ele atua através de movimentos e escolas de pensamento. Não trabalha com pessoas físicas. Ele trabalha a prática e inteiramente no plano mental, com o poder do pensamento. É quase desconhecido, exceto por seus colaboradores, que estão em diversos países do mundo, e pelos discípulos de seu raio, o quarto. Grande parte do que vem à luz atualmente no mundo da psicologia é devido ao trabalho que ele realiza para estimular as mentes daqueles que dirigem todos os movimentos, efetuando a partir do plano mental, sem ter qualquer contato com eles, como indivíduos no plano físico. Quando nós fizemos aquele estudo sobre o trabalho dos mestres, a gente ouviu falar um pouquinho do mestre P. A gente não sabe o nome dele, o tibetano só chama de mestre P, até para preservá-lo, né? E o que a gente sabe é que ele está muito ligado, como o texto diz aqui, com o movimento da psicologia. Esse livro foi escrito no final da década de 30. O próprio Assagioli já tinha começado o seu trabalho com a psicossíntese, mas ele foi concluir mais para frente, no final da década de 60. A gente vê outros, né, a psicologia humanista, muitos movimentos que realmente surgiram nos Estados Unidos. Então, a cronologia do texto está bastante alinhada com o que estava acontecendo. E é interessante o tibetano falar, né, que ele não faz contato no plano físico, ele trabalhava a partir da mente e com as forças do pensamento, né? Então, inspirando indivíduos que talvez nem soubessem que esse movimento inspiratório, se é que existe essa palavra, estava vindo do próprio Mestre P. Bem interessante, né? Paulinho, Oi, querida. mas essas pessoas, elas provavelmente, ou elas até poderiam não saber, não ter essa despertado, vamos dizer assim, para isso, mas elas eram pessoas chaves e que tinham e que detinham as características e qualidades necessárias para que essa informação toda fosse passada para eles, não é assim? Com Independe da certeza. pessoa ter consciência disso, né? Isso, Importa que ela tenha as qualidades, né? e até eu acho que se a gente for ser mais técnico, eu acho que a palavra mais adequada nem é qualidade, eu acho que é responsividade. Então, Aham. eles tinham a capacidade áurica de responder a essa irradiação feita a partir do mestre. Então, com certeza, eram pessoas chaves, né, que tinham também o intelecto, o conhecimento, né, ligados a essa área, e aí, então estariam responsivos a essa qualidade mais elevada do mestre e tendo também subsídio no plano mental para
transformar essa intuição, esse insight em conhecimento, né? A pressão atual é muito grande e os mestres estão muito ativos e profundamente ocupados na tarefa de salvar o mundo. Não tem tempo para trabalhar em forma individual, a não ser com os seus próprios grupos de chelas aceitos, ativos no trabalho mundial, ou, ao contrário, não pertenceriam ao grupo de mestres. Esse Os, termo Shela, desculpa, é um termo bastante usado no Oriente, que é similar a discípulo. os discípulos podem funcionar de forma intermitente com esses pequenos grupos de probatórios aos quais foi dada uma oportunidade e, ocasionalmente, recebe algumas indicações. Tem a seu cargo alguns probatórios em treinamento, muito poucos, a fim de que tomem o lugar dos discípulos que passam a iniciação. Mas a parte desses dois grupos não acharão trabalho algum pessoal durante este século, deixados muitos aspirantes ao cuidado de iniciados e discípulos menores. Seu trabalho e seus discípulos têm sido muito restringido na atualidade, e foi ordenado aos discípulos ativos do mundo para cuidarem de si mesmos, que apliquem seu próprio julgamento e não obstaculizem os mestres nestes momentos de grande tensão e perigo, reivindicando desnecessariamente sua atenção. Acho que aqui é legal dar uma paradinha, né? Porque a gente estava num momento ainda de guerra, né? E quando esse texto foi escrito, e é dito que a Segunda Guerra ela foi travada não só no plano físico, mas principalmente no plano astral. Então, o trabalho, e um pouco no plano mental, o trabalho dos mestres estava muito voltado para os acontecimentos mundiais. Então, eles meio que se desobrigaram, vamos dizer assim, não é a palavra mais adequada, do treinamento com os discípulos. Então, ficaram só aqueles discípulos aceitos que são ativos no trabalho mundial, como está escrito aqui, e que, obviamente, tinham alguma autonomia no seu desenvolvimento. Então, ligados ao Ashram, obviamente, ligado ao próprio mestre, ligado à alma grupal, né, do Ashram. Então, não precisavam da supervisão do mestre, porque os mestres estavam mais envolvidos com esse trabalho planetário em relação ao desenvolvimento da humanidade. Então, cabia aos discípulos e alguns iniciados o treinamento dos aspirantes. É importante a gente lembrar desse período como foi, e também para a gente saber que tem uma hierarquia, né? Os mestres, eles não treinam todo mundo. Eles treinam os seus iniciados e discípulos consagrados ou aceitos. Aí esses treinam os outros discípulos e probacionários e os aspirantes. Então, existe toda uma corrente de graduação mesmo para o treinamento de todos nós aqui, né? E isso é muito respeitado por todos. Alguma dúvida aqui, pessoal? Algum comentário? Posso continuar? Pode. Os eventos mundiais são agora tão importantes, as oportunidades que tem a humanidade são tão grandes e os mestres se acham tão ocupados com assuntos mundiais e com as personalidades em diferentes nações que predominam e escolhem posições elevadas, que foi temporariamente suspensa a instrução que se dava a pessoas de pouca importância nos pequenos grupos e sociedades ocultistas. O tempo
é relativamente tão curto para alcançar e levar a cabo certos aspectos do plano confiado aos grandes seres, que hoje todos os verdadeiros Chelas realizam seu trabalho e se esforçam para resolver os seus problemas sem pedir ajuda ao mestre, deixando melhor Deixando livre. deixando-o livre para coisas mais importantes. Quanto mais próximo está um discípulo de seu mestre, melhor o compreende e maiores esforços realiza para cumprir com seu dever, aprender suas lições, servir à humanidade e aliviar em parte a tarefa do mestre. Aqui é importante só a gente lembrar que quando o mestre fala de pessoas mais ou menos importantes, não significa no valor que cada um tem, mas sim no papel que exerce dentro daquilo que é a tarefa do mestre, né, ou do discípulo. Então, não tem uma pessoa que seja mais importante do que a outra, né? O tibetano sempre diz que o próprio Cristo tem a mesma importância do que uma flor, né? Se a gente puder dizer assim, perante a grande vida una. Mas aqui é no sentido da economia mesmo do tempo, né? Então, pessoas que têm posições chaves, aí sim, né? Porque elas vão impactar o plano de uma maneira diferente. Então, só para a gente não ter nenhum tipo de má interpretação aqui. Existem atualmente no mundo muitos discípulos de diversos graus. Cada um, em seu lugar, é capaz de ajudar e orientar alguns aspirantes. No mundo, existem inúmeros livros e ensinamentos que inspiram ajuda àqueles que realmente buscam o conhecimento espiritual. Durante os últimos 50 anos, tem sido dado ao mundo copioso ensinamento e profuso treinamento esotérico, disponível hoje para aqueles que o buscam ansiosamente. Os candidatos têm, portanto, abundante ensinamento com o qual trabalhar e teoria suficiente para aplicar na prática, o que permite que os mestres dediquem-se a trabalhos de maior importância. Nesses 50 anos que o mestre cita, engloba, né, todo o trabalho feito pela Helena Blavatsky, principalmente com seus livros, né, Isis Sem Véu, A Voz do Silêncio, Doutrina Secreta, e o próprio trabalho do tibetano com Alice Bailey, além dos livros da Helena Horish e toda a profusão de ensinamentos e da busca pelo ocultismo que sucedeu no Ocidente, principalmente após a vida da Helena Blavatsky. Uma das coisas mais interessantes que estão acontecendo é um dos fatores que oportunamente servirão para demonstrar a realidade da existência da alma, reside no acúmulo de comunicações, escritos inspirados e ditados telepáticos que inundam o mundo na atualidade. Como bem sabem, o movimento espírita está produzindo grande quantidade de literatura inspirada ou pseudo-inspirada, uma de ordem muito elevada, que é, sem dúvida, o trabalho de discípulos altamente evoluídos, e outra de qualidade muito medíocre. As várias sociedades teosóficas e outros grupos têm sido receptores de comunicações similares. Quando as comunicações são verdadeiras, muitas vezes têm um profundo valor espiritual e contêm muitos ensinamentos e ajuda para o aspirante. Os estudantes atuais fariam bem em lembrar que o mais importante é o ensinamento e não a sua suposta fonte de origem. Tais escritos e comunicações devem ser julgados unicamente pelo seu valor intrínseco. Estas comunicações emanam, na maioria dos casos, do plano da alma. O receptor ou comunicador, o intermediário ou escritor, foi inspirado por sua própria alma ou extraiu do nível mental o conhecimento transmitido pelo raio a qual pertence seu grupo,
e sua alma, ao sintonizar-se com o reservatório de pensamentos, sua mente e cérebro os traduzem em palavras e frases. Aqui é a mesma coisa que a gente tinha conversado um pouco antes na pergunta da Beth, né? Então aqui, claro, né, ele está falando de pessoas que são, na época, médiums dentro do movimento espírita ou outros tipos de inspiração, né? Mais consciente de que é algo extrafísico. E também pode ter acontecido isso com alguns dos discípulos do Mestre P citados, mas na maioria das vezes a própria alma grupal que fazia isso, né? Irradiava a sua qualidade de raio, né? Ao nível mental, e aí entrava em contato ali, né? Com o seu reservatório de pensamento, sua mente, seu cérebro, traduzindo em palavras e frases, como uma coisa de inspiração mesmo. Em um menor número de casos, a pessoa que recebe um ditado ou um escrito está em relação telepática com algum aspirante mais elevado do que ele, que sua mente está sendo impressionada por um discípulo de seu grupo, o qual impressiona sua mente, porque se encontra mais perto do mestre e o transmite alguns dos conhecimentos que assimilou, porque é capaz de viver dentro da aura do mestre. Então aqui esse outro movimento, né, é mais aquilo pelo qual a gente está se treinando, estudando, refletindo, buscando, né, é o desenvolvimento dessa relação telepática. E aqui, em geral, quem faz a transmissão, né, de um ensinamento, nesse último caso aqui que a gente está lendo, é algum discípulo ou algum ah, iniciado mesmo do grupo do mestre, que tem contato, está na aura do mestre. Em geral, essas pessoas não estão encarnadas, podem estar também, mas em geral não estão. E aí, então, elas transmitem telepaticamente para um aspirante, né? Esse ensinamento que vem, no fim das contas, a gente até compreende quando a pessoa, sei lá, coloca uma canalização que foi do mestre, como se fosse do mestre. A gente vê que não é assim que funciona. Mas algumas vezes não é exatamente do mestre, pode ser de algum iniciado ligado ao mestre, que no fim das contas vai estar trazendo aquela qualidade de mensagem, ou de ideia, ou de forma pensamento, que no fim das contas provém do mestre. Mas é importante a gente entender quando e como o processo ocorre. Claro que, né, na maioria das vezes, aqui o próprio mestre cita esse parágrafo e diz, em um menor número de casos, ou seja, a grande maioria de casos, infelizmente ainda conexões com o plano astral. Mas tem alguns casos em que ocorre esse tipo de relação telepática. E ainda assim, às vezes, para o aspirante ou para o discípulo, não é tão claro que não foi o próprio mestre, e sim um iniciado ou um discípulo sênior ou avançado. Porque também, no fim das contas, não importa, né? Se a comunicação é genuína, se a forma pensamento chegou com clareza e podendo, então, exercer o seu papel, pouco importa quem foi que irradiou, né? Se foi o próprio mestre ou um discípulo. Para a gente é interessante compreender o processo, como funciona, para entender que tem todo cada um como um elo mesmo de uma corrente fazendo o mecanismo funcionar, né? Mas no fim das contas, o importante é que o conhecimento chegue, né? A informação chegue e cause o seu impacto. O mestre não intervém no processo. Trata-se de questão de discípulo e aspirante. Normalmente, nestes casos, o receptor da comunicação se ilude e crê que o próprio mestre está lhe ditando, mas na realidade está sintonizado por intermédio de um discípulo avançado que ele, com a atmosfera mental do mestre. É o que eu falava, né?
Nenhum dos mestres da sexta iniciação, como os mestres M e KH, trabalha atualmente com seus discípulos por meio do ditado. Se Aqui, acham aqui eu acho que é importante só a gente lembrar o que é a sexta iniciação. A sexta iniciação é aquela iniciação onde o mestre de sabedoria, que é um iniciado de quinto grau, se torna um Shohan ou Koan, que é o ser que está à frente de cada raio, da distribuição de cada raio, enquanto qualidade via Ashram. Então, o mestre M é o Shohan ou Koan do primeiro raio, o mestre KH do segundo, o mestre no fim das contas mudou, mas era o Paulo Veneziano, no raio 3. O mestre Serapis Bey, no quarto. Hilarion, no quinto, e assim por diante. Né? Então, o que ele diz? Nenhum dos mestres da sexta iniciação, hoje, trabalha com seus discípulos por meio do ditado. O mestre da Alice Bailey não era o tibetano. O tibetano sempre se refere nas cartas pessoais para Bailey como codiscípulo. Por quê? Porque tanto o mestre tibetano quanto a Bailey, quanto a Sagioli, eram discípulos diretos do mestre KH. Só que o tibetano era um pouco mais desenvolvido do que a Bailey, né? Já tinha iniciações mais avançadas, assim como a Bailey era mais ou menos do mesmo nível ou de desenvolvimento que o Assagioli. Mas, por conta dessa tarefa do mestre KH estar em treinamentos, por conta do contexto que estava sendo vivido naquele momento, quem se encarregou de fazer a instrução, de trazer essa segunda fase de ensinamentos para a humanidade, foi o mestre de Joalcu, né? Diferente do que aconteceu com a Helena Blavatsky, que foram os próprios mestres MKH que trouxeram todo o ensinamento. Né? O mestre tibetano também é citado em alguns livros, principalmente na Carta dos Mestres, né, para o Alfred Siné, porque ele já era conhecido que trabalhava com o mestre KH, mas naquela época era diferente, e também a Blavatsky era um iniciado mais avançado ainda do que a Bailey. Então ela já tinha um contato mais direto. Foi diferente, né? A proposta, a situação do tempo e tudo mais. Mas essa declaração do tibetano trouxe muita polêmica, porque tinha um outro movimento muito interessante, que a gente não conhece tanto aqui no Brasil, no Ocidente, mas que é o Agni Yoga, da Helena e do Nicholas Horish. Tem vários livros interessantes. E a Helena Horish disse, né, que era instruída pelo mestre M. Então, quando o tibetano, e elas são contemporâneas, então quando o tibetano manda, né, solta essa informação com esse livro, ela se sentiu mal, porque como assim, né? Então o que eu estou fazendo não é de verdade? E é isso, a gente percebe nos livros dela que com certeza tinha uma inspiração divina. Talvez não fosse, obviamente, como o mestre diz aqui, do próprio mestre M, mas com certeza era de algum discípulo ligado a ele, porque os livros dela são muito profundos. Assim como as pinturas do Nicholas Horish são muito profundas. Então, aí, isso causou um mal-estar. A Helena Horish fez algumas declarações na época ruins em relação a Alice Bailey, o que abalou um pouco a relação, porque o próprio filho do casal Horish se correspondia com a Bailey e tinha treinamento, embora sua mãe também fosse uma amanuense, né, da hierarquia, mas ele se identificava mais com o tipo de ensinamento do tibetano. Então foi bem assim um momento que abalou um pouco, né, essa unidade entre a difusão mesmo do esoterismo aqui para o Ocidente. Helena Horish e o Nicholas eram da Rússia, né? E a gente sempre, o tibetano sempre comenta que a Rússia é quem tem o papel de ligar o Ocidente ao Oriente. Esse é o Dharma dela, né? Então a gente entende que nessa época o casal estava também fazendo esse processo, como a própria Blavatsky fez, porque a Blavatsky era nascida na Ucrânia, né, que é a antiga parte do Império Russo. Então a própria vida da Blavatsky foi um pouco esse Dharma da mãe Rússia, né,
como eles dizem, de trazer a ponte do Ocidente com o Oriente. Tudo bem? Se acham demasiado absortos com os problemas mundiais e o trabalho de vigiar o destino de proeminentes personalidades mundiais nas várias nações, para que possam ditar ensinamento a qualquer discípulo particular em algum pequeno campo de atividade e sobre temas suficientemente conhecidos para que o discípulo possa seguir adiante, sozinho e sem ajuda. Apenas 2 mestres trabalham telepaticamente e por meio de ditado com vários discípulos aceitos e se esforçam para inspirar esses discípulos ativos no trabalho mundial, para que sejam de maior utilidade ao plano. Agem assim, a fim de transmitir a uns poucos pensadores proeminentes no campo da ciência e bem-estar social o conhecimento necessário que os permita realizar a correta atividade, a fim de ajudar a raça a obter uma maior liberação. Não conheço outros nesta geração que estão fazendo o mesmo, porque delegam muito de seu trabalho a seus iniciados e discípulos. A maior parte dos comunicadores de hoje, que trabalham por intermédio de aspirantes no plano físico, são discípulos aceitos muito ativos, que vivendo na aura do mestre e seu grupo, continuamente tentam se aproximar de todo o tipo de pessoas e grupos que existem no mundo. A isso se deve um sem fim de comunicações, escritos inspirados, mensagens, ensinamentos e pessoais. Então, aqui é muito importante a gente lembrar, né? E reconhecer por que que o mestre está dizendo isso. Hoje em dia, muito mais do que nessa época ainda, né? Hoje em dia a gente vê várias canalizações circulando, e atribuindo mensagens de conforto aos grandes mestres da sabedoria. Então, olha só, né? O mestre M, o mestre Kagato, os mestres ocupados com o desenvolvimento planetário, racial, né, de política, de educação, aqui no sentido da guerra. Então, se a pessoa tiver um pouco de humildade e um senso correto de proporção, ela deveria se questionar se é necessário que o mestre de sabedoria, que cuida de assuntos planetários, um Chohan, venha passar uma mensagem de conforto para ela, que pode ser feita por qualquer outro ser, né? Nenhum iniciado não precisa passar uma mensagem de conforto, né? Pode ser por algum ser do plano astral, alguma entidade que trabalha, que tem mais ou menos o nosso nível de evolução, mas que também trabalha na luz livre das limitações do corpo físico. Então, vai ter assuntos em comum, uma linguagem comum e, obviamente, uma vibração mais elevada do que a nossa, justamente por conta da liberação. Então, percebe como às vezes falta mesmo um pouco de humildade e de proporção mesmo, né? Será que precisa que o mestre venha me falar, filhinhos da luz, estamos todos no mesmo caminho, sigam firmes, tudo vai dar certo, continuem trabalhando. Infelizmente, a maioria do teor dessas mensagens não tem nenhum ensinamento. São muitas vezes palavras de conforto. E se a gente pensar só um pouquinho, não precisa ser um mestre de sabedoria para falar isso, né? Então, é muito importante a gente se auto-observar para a gente não cair aí na ilusão mesmo, né? Porque é muito fácil a gente se deslumbrar com esse mundo que a gente vai acessando à medida em que a gente vai penetrando mesmo em novas possibilidades de expansão de consciência. A gente vai estudando os ensinamentos. É muito fácil a gente se desviar
para esse lado da imaginação mesmo, que infelizmente é imaginação e astral. Então, exatamente, Betinha. A gente tem com certeza capacidade de escrever essas cartas. Eu acho que até mais, sem querer, né, ser arrogante, mas até com mais teor do que essas mensagens que chegam até nós como canalizações. Então, é isso, né? É chato falar, mas ao mesmo tempo é importante, né? A gente tocar nesse assunto, porque a gente vê que tem muitos riscos, né? Exatamente, sem ser arrogante, mas é importante falar sobre, porque tem muita ilusão, infelizmente. E aí a gente vai se desviando do caminho do desenvolvimento, de fato. Isso, perfeito. Dá mais tempo da gente ler mais um pouquinho? Aí a gente já encerra. Acho que é aqui, né, Cris? Eu só queria comentar que eu sempre fui Claro, muito desconfiada de tudo, né? Então, quando eu estava começando, uns 20 e poucos anos atrás, quando eu estava começando, que eu descobri que eu tinha intuição, que aquelas vozes, né, não era só da minha cabeça que estava certo, aí eu comecei a desenvolver a canalização para escrever, né, porque eu queria escrever o que aquelas vozes diziam. Tá, a gente vai desenvolvendo e começa a ver umas palavras bonitas. Até aí tudo bem. Até o dia que eu escutei do Mestre Jesus, hã? Eu já era totalmente desconfiada de tudo. E aí, quando eu escutei isso, eu tive um bloqueio que eu não consegui mais receber canalização nenhuma, que eu comecei a achar essas mensagens, que era primeiro da minha cabeça, que eu tive certeza, e depois comecei a achar que podia ser um espírito obsessor se fingindo de bonzinho. Aí eu falei, eu não vou mais dar vozes, né? Aí travei, né? Hoje em dia, se eu escuto alguma mensagem, ela não vem ditada, ela vem em pacote de ideia. Aí eu ótimo, sei, não, excelente. eu tive que achar, como eles tiveram que falar comigo, porque se vem ditado, eu desconfio. Embora já escutei letras grandes, né? Quando o mestre quer falar comigo assim. Mas nada muito sem pretensão. Então vem um pacote de ideia, e aí eu decodifico com a minha linguagem, com o meu português mesmo, né? E aí eu já sei, assim, né? Não se intitulam, ninguém dá nomes. Então, assim, tem muita coisa nesse sentido, assim. Então, é o que eu imagino. Eu tomo muita cautela, mas essa parte de Deus ser desconfiada me ajudou. E outra É, coisa que eu percebia é que as pessoas se vislumbravam quando era, nossa, ela recebeu a mensagem do mestre na época, El Moria, ou do Saint Germain, e eu, tudo bem, eu aceitava, só que eu pensava assim, eu não sou tão iluminada para isso, né? Eu pensava. Mas eu comecei a desconfiar quando veio de Mestre Jesus, olha só, né? Aí tinha gente que falava assim para mim, mas Cristina, você tem que confiar aí, por que que não, Jesus não poderia ter conversado com você? Eu tive um sonho depois disso, né? Eu sonhei com Jesus e eu acredito que porque foi a única vez, mas eu só tive certeza porque, né, eu tive experiência, mas foi só uma experiência, né? Mas não é assim. Imagina, ele vir e falar com você, ditar umas palavrinhas para que tudo vai ficar bem. E é exatamente isso que vocês estão falando. Então, eu tô me sentindo assim mais confortável de estar falando isso, né? isso, Mas ótimo. porque não é bem assim. Pelo menos aquela vivência, experiência que eu tive com Jesus foi bem assim. Imagina Jesus do seu lado, a energia que seria. Foi essa sensação que eu tive. Eu não conseguia nem olhar para ele de tanta luz. Eu falei assim, ó, gente, se foi Jesus que chegou lá. Mas era uma vivência. Era uma É. vivência. E A que ainda aconteceu. assim, e ainda assim, às vezes, pode ter sido a sua própria alma. Não
sei. Não sei. Aí eu vou entrar no assunto do sonho, dessa Não, vivência que eu e também tive. nem eu quero afirmar uma coisa ou outra, mas eu acho que é É, importante ter porque foi isso em muito mente. louco. Porque É, às vezes a nossa pode, alma. eu cheguei até a pensar, como eu te falei, sempre fui desconfiada. Eu achei até que fosse um discípulo de Jesus, alguém, um Isso. anjo de Jesus, entendeu? Foi muito louco. Porque, na verdade, assim, isso, em geral, sempre o nosso primeiro contato com os mestres é a nossa própria alma. Porque é ela que é o nosso principal instrutor, né? A gente passa a ter contato com os grandes seres quando a gente já tem um forte contato estabelecido com a nossa alma. Porque aí então eles podem conversar conosco a partir de um espectro mais amplo de compreensão, luz, entendimento, amor, vontade, propósito, né? Antes disso, não tem finalidade um grande ser vir se comunicar conosco, sendo que a nossa alma já é o intermediário, o instrutor, ou esses seres que estão ao nosso redor. Então, isso tudo que é importante a gente entender também que não importa isso, na verdade, né? Se é um ou outro, se foi, se não foi. O que importa é que a gente vá construindo o nosso Antacarana, que a gente vá vivenciando o nosso processo de transformação e conscientização. Ele vai falar mais um pouquinho aqui nesse parágrafo, que também é muito comum acontecer. Vamos lá. Se somarmos a isso a grande influência de comunicações que emanam das próprias almas dos transmissores e do reino do subconsciente, se explicará a quantidade de material que está se difundindo agora. Sentimos profunda gratidão pela ampliada resposta e sensibilidade do homem. Olha que bonito, né? Então, o que que a gente percebe? Que embora não haja clareza ainda, na maioria dos casos, olha que bonito, né? Um mestre da sabedoria diz: sentimos profunda gratidão pela ampliada resposta e sensibilidade do homem. Então, embora ainda haja riscos, ilusões, com certeza tem muito, ainda assim é um movimento, né, de sensibilidade do homem. O homem está cada vez mais responsivo e sensível à vibração da hierarquia. Então, embora haja muito cuidado, a gente também fica um pouco otimista com todo esse movimento acontecendo. Importante só saber, né? Ter a lucidez, o discernimento, que é uma coisa, que é outra coisa, e realmente se desvincular da necessidade de se colocar como um canal, porque no fim das contas a gente está aqui para executar a parte que nos cabe dentro do plano. E aí então como é que a gente vai fazer isso? Essa é a grande tarefa que a gente tem, né? Afinar, refinar essa nossa conexão, a nossa comunicação com a nossa própria alma para que a gente então possa, a partir da alma, que é o nosso grande instrutor, ir executando a parte que cabe a nós dentro do plano executar. E aí, então, como grupo, a gente também se comunicar com a alma grupal e tentar responder aos estímulos e inspirações que a alma grupal nos faz. Continuo? Pode ler mais esse parágrafo até aqui, ó, que aí eu marco e a gente começa na próxima semana. A primeira reação e efeito de tal precipitação de comunicações aumentam frequentemente o orgulho espiritual e a ambição, e a descida do ensinamento da mente para o cérebro e do cérebro para as palavras e frases, frequente, lamentável e, dolorosamente, é inexata. Também é verdade que com frequência se equivocam a respeito da fonte de onde se originaram as instruções,
porque é muito grande a falta de humildade e verdadeiro senso de proporção do homem. Mas deste influxo, que provém da vida subjetiva, surgem novos conhecimentos, aumenta a devoção ao plano e indicações que oportunamente trarão segurança. O homem saberá em breve que a alma não é uma invenção da imaginação, nem a simples forma simbólica de expressar uma esperança profundamente arraigada, ou o método usado por ele para construir um mecanismo de defesa, tampouco é uma forma ilusória de evadir-se de um presente angustiante. Saberá que a alma é um ser responsável por tudo o que aparece no o plano fenomênico. Excelente. Eu não estou conseguindo marcar. Agora acho que vai. Pronto.